Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos conhecer um pouco mais do Kafka, uma ferramenta de não mensageria, como já me corrigiram mais cedo, mas de streaming de eventos, que é muito utilizada, né, pelas mais gigantes empresas do mundo, assim, uma ferramenta que é importante a gente conhecer. E para isso, estamos aqui com Fernandinha. E aí, Fernandinha, tudo bem? E aí, Champs. E aí, galera? Pois é, bora falar sobre essa ferramenta, né, que pode resolver alguns problemas que a gente tem aí no mercado e que, enfim, muitos times passam. Bora conhecer mais. É isso aí. E os nossos experts em Kafka que estão aqui para falar com a gente hoje são o Marcelo Pio e o Cassiano. Se apresentem aí. E aí, Pio, bom demais? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Pio, sou arquiteto da TI já tem 5 anos. Estou aqui para tentar resolver algumas dúvidas sobre Kafka, que geralmente é uma ferramenta que todo mundo conhece, mas nunca realmente alguém utilizou de fato. E aí, Cassiano? E aí, galera? Prazer ter aí com vocês de novo. Também estou aqui na DTS há longos 1 ano, né? Já é 1 ano, um grande conquista para mim aí, mas estou aí junto, dando os pitacos junto. Espero contribuir legal aí hoje nesse episódio aí, que tô bem animado. Legal demais. Então, para a gente começar nossa conversa, né, a gente quer aqui primeiro conceituar o que é o Kafka, né, para que serve essa ferramenta. E eu já vou começar com aquela introdução que eu fiz, né? Muita gente confunde, acha que é um serviço de mensageria, mas na verdade seria um serviço de streaming de eventos. Você consegue explicar essa diferença para a gente, Pio, e aí conceituar o que é o Kafka, onde que ele se encaixa aí nesses conceitos? Um conceito muito simples que a gente tem como mensageria é que geralmente quando a mensagem sai do broker que geralmente recebe as mensagens, geralmente ela é deletada, não espalhada, você não consegue reconsultar aquela mensagem novamente. O Kafka ele é um pouco mais que isso, ele consegue ter esse comportamento, então geralmente quando alguém consome a mensagem, você geralmente não vai reconsumir aquela mensagem novamente, mas você consegue conectar outros consumidores lá e meio que voltar no tempo, por causa que as mensagens ficam armazenadas no tópico de uma forma quase que permanente. Com isso, você tem aqui um conceito muito estranho e diferente, porque a recuperação de falha no Kafka é muito maior e você consegue realmente passar eventos como se eles nunca tivessem tido um problema, mesmo que você reiniciar o Kafka ou mesmo que o programa reiniciar, você não perde os eventos que aconteceram. Que geralmente é um problema, por exemplo, vou usar um RabbitMQ ou alguma coisa do tipo. Se você tiver vários consumidores que estão plugados no mesmo tópico, geralmente quem pega a mensagem primeiro é aquela pessoa, é aquele cara que pegou e pronto. Você não consegue ter muitas pessoas plugando naquilo ali, baixando várias mensagens ao mesmo tempo. Esse é só o problema inicial da questão. E também tem a questão que o Kafka não é só a questão de mensageria. Ele também é um ecossistema de resolver problemas, vamos falar assim. Que ele tem o Kafka Connect, Kafka Streams, Kafka tem um banco que é o KSQL Database, e assim vai, que também ajuda a resolver problemas em volta daquele stream. Então ele acaba sendo um monstrão gigantesco de um ecossistema e não é só a parte de mensageria propriamente dita. Um ponto que eu acho massa, assim, inclusive, só complementando essas ferramentas, uma para mim como desenvolvedor, a vez que eu usei que fez muita diferença foi o Avo, o esquema registry, tá ligado? Nossa, aquilo ali foi muito legal, por causa que, além de tudo, ainda tu tava tipando teus eventos, sabe? Isso aí foi, mó da hora. Isso, explicando o que o Cassiano tá falando, basicamente, quando você manda uma mensagem para um tópico do Kafka, ele vai ter um formato que tem um esquema também. Então, quem que estiver consumindo, ele sabe qual que é o formato da mensagem que ele vai consumir. Mesmo sem antes ter recebido aquela mensagem. Então, tipo, mesmo se a pessoa não tiver codado que, aquilo ali vai ter um produto, vai ter o nome do cliente, vai ter alguma coisa do tipo, você consegue descobrir o que vem no tópico e processar as mensagens daquele tópico, mesmo sem você ter um conhecimento prévio daquele tópico. E o da hora ainda é que existem ferramentas que tu consegue conectar no tópico e ele gera daí a classe que você precisa lá para refletir o tópico. Acho isso muito da hora.
E a nível de performance isso melhora bastante, sabe? Melhor que só ler JSON. E o Avro, ele consegue ter... O esquema, você consegue viajar no tempo com o esquema. Então, você consegue... minha aplicação, ela esperava um esquema X, tá? Tipo assim, dia 1º de janeiro, eu estava esperando um esquema X, mas a gente fez uma alteração aqui e adicionamos uns campos aqui, por exemplo... tinha o cliente, mas agora tem o nome do cliente, o CPF, alguma coisa do tipo. Mas eu também mudei o nome, alguma coisa do tipo. Você consegue viajar no tempo e ter o esquema do dia 1 na sua aplicação ainda. Então, mesmo que você altere o esquema, você consegue utilizar o passado ainda de uma forma bem tranquila. Então, o Kafka tem essas questões de manter compatibilidade de versões do esquema e tudo mais, por causa dessa utilização do Avro, que é muito importante, do motivo também por causa que ele é tão prevalente assim com questão de processamento de eventos. E não só como uma mensageria qualquer, porque ele tem todo esse overhead de, tipo assim, tem o esquema da mensagem e tudo mais, mas por causa disso é muito robusto, que você não simplesmente está recebendo uma mensagem qualquer ali, você realmente tem todo o contexto daquela mensagem, como é que ela está sendo recebida, e assim vai. Ouvindo vocês falando da robustez aí do Kafka e tudo mais, então o Kafka, quando a gente compara, né, com mensagerias, ele resolve alguns problemas, por exemplo, de perda de mensagem, de ordenação de mensagens, que a gente às vezes tem problemas com esses serviços tradicionais de mensageria, né? A parte de ordenação de mensagens, não necessariamente. Você pode fazer com o Kafka, seja um tópico do Kafka, seja ordenação, mas ordenação não necessariamente é uma boa coisa, porque se a sua aplicação está esperando uma ordenação, geralmente também ela pode ter alguma falha de lógica, por causa que é meio estranho você esperar uma ordenação. Mas você consegue ter ordenação no Kafka. A questão da robustez, principalmente, é a melhor coisa. Por quê? Quando você tem um Kafka, você tem, vamos falar assim, não é só um Kafka, é um cluster de máquinas, que geralmente você pode ter só um brokerzinho, que é onde que você vai ter o seu tópico e tudo mais, você consegue escalar isso horizontalmente quanto você precisar, então você consegue ter N tópicos, e para cada tópico, você também consegue ter partições daquele tópico. Então, você consegue particionar aquele tópico, por exemplo, uma chave, por exemplo, pelo ID do cliente, ou vários particionamentos, dependendo da sua regra de negócio. E com isso, cada consumidor vai conseguir pegar a partição, ler da partição muito mais rápido, por causa que ele só recebe as mensagens que te interessam, por exemplo, que é só os clientes IDs de uma certa partição, ou de uma data específica, ou de alguma partição muito específica, você só consegue pegar você consegue pegar partições específicas. Então você consegue ter, a nível de microsegundos mesmo, resposta de obter essas mensagens. Então a escalabilidade dele é muito maior, geralmente, de algum serviço pronto, tipo assim. Ele garante uma velocidade de entrega maior, geralmente, do que algum serviço pronto, como, sei lá, o RabbitMQ, o RabbitGrid, que não, eles têm uma entrega bem rápida, mas não é garantido que você vai ter uma entrega muito rápida. Então essa questão é principal. Então aplicações de tempo real, assim, o Kafka responde melhor. Ele escala melhor. Ele, tipo assim, com muita mensagem que está chegando, ele escala de uma forma melhor, mais garantido que aquilo ali vai funcionar. Uhum. É que assim, tem que levar em consideração que o Kafka também, ele nasceu para isso, né? Que nem até falando um pouquinho de história dele, ele surgiu da necessidade que o LinkedIn tinha de eventos em tempo real, né? Então, basicamente, quando a gente fala em streaming, o Kafka combina, porque tu tá falando de volumetria. E aí tu vai ter que ter estratégia. Muitas vezes um mecanismo mais simplificado de fila já não vai dar uma conta tão bem igual o Kafka faria, né? E aí até um ponto assim que eu acho engraçado, que nem tu comentou, o Kafka ele é um cluster. Então tenha certeza que se tem cluster no meio, é por causa que alguma coisa vai dar dor de cabeça, né? Porque todo cluster é mais difícil de gerenciar, porque quando a gente fala de cluster, a gente fala de mais de uma máquina, né? E aí a gente até, que nem eu comentou, a gente pode ter o Kafka numa máquina, mas daí meio que as coisas vão perdendo um pouquinho do sentido, né?
E eu acho que é engraçado, assim, até nessa questão de, que nem eu estava comentando ali, dos tópicos, dos eventos, eu lembro quando eu comecei a estudar o Kafka, assim, eu achava engraçado que eu pensava assim, tá, mas se todo mundo que está num tópico recebe um evento, como é que um microserviço vai escalar 10 vezes, eu vou mandar um pagamento e o pagamento vai ser feito 10 vezes escalado lá, né? Até que daí entrava nas questões, por exemplo, do Consumer Group, né? Que daí, no caso, ele entrega por consumidor. E eu acho isso muito da hora, até porque, por exemplo, o cara levantou um microserviço novo, vai pegar aquele histórico ali que tiver configurado de tudo evento que teve, sabe? Então, eu acho isso muito, muito da hora. Você comentou do LinkedIn, né? E vocês estavam falando também da volumetria, da capacidade do Kafka de lidar com isso tudo. E hoje em dia o LinkedIn, a Netflix e a Uber utilizam o Kafka para gerenciar os eventos. Então a gente tem uma ideia do volume que não deve ser isso e de como que ele pode performar bem nesses casos, né? O próprio site deles fala que ele pode lidar com trilhões de eventos por dia, né? O que é muita coisa. Então, assim, eu queria, antes de entrar na explicação mais arquitetural e de como usar, entender com vocês também quais seriam alguns cenários que a gente vai precisar de usar o Kafka mesmo, né? Ou os próprios serviços de mensageria, mas quais são esses cenários que eu deixaria de usar uma mensageria comum, por exemplo, para usar o Kafka, por exemplo? Né, a gente tem muita implementação hoje em dia de, né, microserviços. Em quais cenários vocês acham que o Kafka se aplicaria? Uma mensageria mais simples se aplicaria? O uso caso mais comum do Kafka geralmente é análise de log. Por quê? Geralmente você tem os logs dos seus sistemas chegando o tempo inteiro e você quer analisar aqueles logs em tempo real para você achar, tipo assim, pontos de fraude, falha, alguma coisa do tipo. Então, o processamento de logs geralmente é um dos casos mais comuns de Kafka. Geralmente você pega uma aplicação que está fazendo output, sei lá, para um Elasticsearch ou para vários outros tipos de mecanismos de agregação de logs e manda esses eventos de logs para o Kafka e processa eles em tempo real para você achar problemas N problemas, tipo assim, problemas de auditoria que você vai poder achar, problemas normais de tá dando muito erro em algum caso aqui. Geralmente é os casos mais comuns de usar Kafka. Mas você tem que pensar, você vai usar Kafka quando você precisa das coisas mais em tempo real possível. Geralmente é o caso. Assim. Então, por exemplo, se você vai fazer... dos casos que o Kafka sempre cita, por exemplo, é o caso do Uber. Que o Uber precisa ficar monitorando onde que o usuário está, onde que o carro está, todas essas coisas em tempo real para mandar para a aplicação. E são eventos de vários clientes ao mesmo tempo e vários carros ao mesmo tempo, e todo mundo tem que saber o ponto exato que o motorista está, para ficar monitorando se o motorista está chegando ou não, para onde que eu estou indo, você consegue ficar monitorando para onde que você está indo em tempo real dentro do aplicativo, e coisas desse tipo. Essas coisas são, além de estar locais, né, por causa que o aplicativo do motorista que manda essa informação pelo aplicativo do cliente, mas essa aplicação também manda para o servidor do Kafka, ou pro servidor da Uber, para isso ser auditado. Né? Por exemplo, se o motorista está desviando da rota, coisas do tipo, a Uber consegue monitorar e pegar esses tipos de problema, além de ser necessário mandar para o servidor da Uber para calcular o preço, por exemplo, de como as coisas estão ficando. Então, tipo assim, isso tudo são inúmeros eventos que estão acontecendo a cada medição, por exemplo, da Uber, que está pegando o ponto do GPS da pessoa. Tipo assim, vamos falar que a cada 5 segundos eu pego uma medição de da onde que o motorista está. Você pega isso e multiplica por, sei lá, 10 mil, 100 mil motoristas, 1 milhão de motoristas, a coisa vai ficando bem grande, assim, de você conseguir receber tantos eventos assim, processar esses eventos a tempo de você identificar algum problema. Por causa que receber esse tanto de eventos, vou processar isso aqui, sei lá, em 1 hora, 2 horas,
talvez funcione para alguns casos, mas pro caso da Uber, não. Eles precisam saber, tipo, em questões de minutos, se tá algum problema, ou qual que é o preço em relação de minutos, porque o usuário não vai ficar lá no carro esperando. Qual que foi o preço da minha corrida? Ah, foi, sei lá, ficar lá 1 hora esperando. Cadê o preço? Entendeu o preço? Cadê? Ele tem que saber, em tempo real, ali, qual que as coisas estão chegando. E a mesma coisa de um problema, por exemplo. Tem que avisar a polícia em tempo real. Não adianta avisar a polícia daqui 2 horas, alguma coisa do tipo. Então você falou duas coisas aí, né? O tempo real e a alta volumetria mesmo, né? De dados. Que são, acho que, Eu as gosto grandes características. Falei, Catinho. Eu gosto de pensar numa métrica assim, tipo, enquanto o teu mecanismo de fila mais simples tá dando conta, você não precisa do Kafka, sabe? Por exemplo, lógico, o Kafka são coisas diferentes, fila e eventos, né? Só que é bem comum a gente ver fila sendo tratada como evento, né? E aí o que rola? Por exemplo, provavelmente num contexto talvez de um e-commerce de baixa volumetria ou um RP com que não tem essa estimação de coisa, assim, sabe? Esse verbo que eu inventei agora, mas acho que dá para entender a ideia, é que se tu não tem essa coisa louca de evento para todo lado, provavelmente teu mecanismo de fila funciona. E a vantagem nesse caso é que indo para essa abordagem, provavelmente vai ser muito mais barato, porque tu não vai precisar de um cluster, tu pode pegar um PaaS, um SaaS, né? Ter um Service Bus ali, não precisa nem ser um RabbitMQ. Então a vida acaba ficando mais fácil, mais barata nesse ponto. Mas eu lembro que a vez que eu precisei trabalhar com Kafka, também foi uma situação que era muito dado para lidar, só que nesse caso era o processamento também, que era uma aplicação de pedágio, né? Então tinha o pedágio que era o carro que passava sem parar, o pedágio ele tinha que processar aquele pagamento, não podia, ele tinha que conseguir lei e tudo mais. Tem o próprio pagamento, então esse aí é um streaming de evento que, cara, ele não pode parar nunca, ele tem que estar funcionando, sabe? Então, ter um Kafka ali preparado para isso é uma forma bem inteligente, mas agora, eu quero cadastrar um produto no meu e-commerce que, sei lá, tem 10 pessoas simultâneas no máximo, sabe? E no máximo uns 3 caras lá adicionando produto. Aí não precisa tanto, sabe? Pode ser uma fila. Ou você precisar realmente de um histórico muito, muito bom e uma recuperação, não sei, sabe? Mas tem que ter uma boa justificativa. É como se fosse microserviços, tipo, tu não vai usar microserviço porque é bonito, tu vai usar microserviço quando precisar de microserviço, né? Eu fiquei pensando na hora que você falou do preço, né? Que foi até um negócio que a gente discutiu aqui antes, que o preço é alto, né? Do Kafka, e depois a gente pode até entrar um pouco mais em detalhe. Mas me parece que o Kafka, até pelo preço, faria mais sentido ser até uma estratégia meio corporativa, assim, da empresa, do que de um produto isolado, né? Assim, diferente dessas outras estratégias que são mais baratas. Vocês falaram, tipo, um RabbitMQ da vida, sei lá, o meu produto lá, eu preciso de fazer alguma coisa ali com fila, com mensagem, enfim, eu posso colocar. E o Kafka me parece que é uma estratégia mais corporativa, mais uma decisão talvez maior, de maior peso. Você entrou exatamente no caso que é exatamente isso que o Kafka é melhor. E não é só por causa que é a questão do preço. O preço ajuda nessa decisão, mas a questão que mais pega da questão do uso corporativo é uma outra habilidade do Kafka que você consegue processar vários streams para que você junte ou separe esses streams para virar eventos diferentes. Como assim? Por exemplo, geralmente quando a gente está lidando com mensageria normal, a gente tem nosso tópico e esse tópico é plugado em uma aplicação. Essa aplicação geralmente consome esses eventos. Em alguns serviços de mensageria, a gente consegue no máximo colocar um filtrozinho ali, tipo assim, não tem que olhar na mensagem se tem o status tal, se o status tal é essa aplicação que vai consumir, se não for, é outra aplicação que vai consumir, e você consegue colocar esses filtros lá no tópico e tudo mais. Geralmente é o máximo que você consegue filtrar esses caras. No Kafka, você consegue literalmente fazer uma query usando, por exemplo, Kafka Streams. Query mesmo, quando eu falo query SQL mesmo, por causa que o jeito de fazer essas coisas é com SQL mesmo lá dentro do Kafka. E com isso você consegue fazer queries que juntam tópicos, então, por exemplo, dão um join mesmo entre tópicos, para que, eu tenho
um evento, por exemplo, os eventos de clientes aqui que está acontecendo, mas também tem os eventos de pagamentos. E no meu pagamento, eu não coloco muitos dados do cliente, às vezes eu só coloco uma chave ali do pagamento e etc. E o dado de cliente que tem, por exemplo, tem um endereço e tudo mais. Quando eu vou mandar esse evento, por exemplo, para o meu estoque, para o meu inventário, para alguém fazer o transporte de alguma coisa que eu estou vendendo, eu preciso dar join entre o cliente e o pagamento para pegar também tipo assim, foi pago isso aqui, então beleza, pode enviar, mas o endereço é tal. Então eu junto esses dois eventos e mando esse evento para a minha parte de inventário. Ou eu posso separar também. Então, eu tenho um tópico que tem um monte de informação aqui do cliente e tudo mais. Tem várias coisas aqui. Só que quem que vai consumir tinha que consumir menos eventos por causa de questão de segurança. Não pode ter tanta informação assim do cliente. Ou então é simplesmente pelo tamanho mesmo da mensagem, que a mensagem fica muito grande. Então eu vou diminuir essa mensagem para ser mais fácil de ser processada para a minha aplicação. Eu divido, eu filtro o que vai ser enviado entre vários tópicos, que aí eu consigo pegar só as informações relevantes para aquela aplicação. Então não preciso ter todas as informações juntas naquilo ali. Mas você consegue ter, tipo assim, um tópico que tem todas as informações e depois você separar, por exemplo. Então essas maluquices vão sendo possíveis com o Kafka. E com isso, a vantagem se uma corporação vai enviando todos os eventos da corporação para um cluster Kafka, você consegue ter várias lógicas da corporação inteira, chegando num hub principal ali de dados, que tem todos os dados, por exemplo, tem os dados de cliente, tem os dados de fornecedores, tem os dados de pagamento, e assim vai. Tem todos os dados que estão acontecendo ali, você junta e processa aquilo ali em tempo real para gerar vários tópicos com cada evento que você precisa, e a partir daquilo ali vira dado para tipo assim, você consegue mandar aquilo ali para quem precisa. Eu tenho uma aplicação de monitoramento em tempo real que eu preciso ver quem está comprando. Então você consegue mandar para uma aplicação tipo um Elasticsearch, um Power BI, alguma coisa para monitorar estatisticamente o que está acontecendo. Ou tem uma aplicação mesmo que precisa consumir aqueles dados, e assim vai. Então, como corporação, é muito mais fácil pensar no Kafka exatamente por causa dessas coisas legais que você consegue fazer com os tópicos. Eu acho que cabe também um ponto, tipo, você quer trabalhar em volta do Kafka, assim, né, como corporação e tal, você tem que ter ideia também que você vai ter que ter não só aquele cara que sabe conectar no Kafka, mas você tem que ter aquele cara que vai saber gerenciar aquela infraestrutura também. A não ser, lógico, pode dar uma facilidade se o cara pegar o Kafka como serviço na Confluent, só que ele é muito caro, então, né, fica mais barato sair usando uma aplicação, o Kafka, né, o pacote Kafka, né. Por exemplo, o cara tem um cluster lá, por exemplo, Kubernetes, e aí o cara vai lá e coloca um Helm do Kafka, né, isso aí já dá uma facilitada, ou então o cara vai subir uma VM com Kafka, né. Só que aí você vai ter que assumir o risco de estar gerenciando isso aí, sabe, para se dar qualquer problema, qualquer coisa, você saiba entender lá como é que tá rolando o Zookeeper ou o Kafka Connect para conseguir operar ele, né. O Kafka pode ser bem chato de gerenciar, exatamente porque, como passa muita coisa dentro dele, e ele armazena aqueles eventos, aquilo ali não vai sumindo, exatamente pela essa questão de recuperabilidade, etc., que o Kafka tem. Uma coisa que é mais fácil de ver que o pessoal que acontece é o disco ficar cheio do Kafka. É por causa que exatamente que ele vai armazenando todos os logs e tudo que vai acontecendo ali, o disco fica cheio bem fácil, assim, porque realmente eu preciso de uma boa parte de armazenamento para ele conseguir processar aquilo tudo. E se o seu disco também for muito lento, você está usando só um HD normal, num SSD, por exemplo, pode ser muito lento de processar isso tudo. Então, várias coisinhas assim que você tem que pensar na hora que você está fazendo seu curso. Inclusive, até aproveitando um gancho, eu acho que é muito inteligente quando o cara já coloca, por exemplo, se o cara tá, voltando ao exemplo do Kubernetes, se o cara tá usando o Kubernetes e quer prever esses problemas que nem o Phil comentou, uma estratégia bacana também já é colocar ali, por exemplo, um Prometheus e um Grafana
levantando as métricas, e quando começar a chegar perto desse tipo de coisa, já configurar algum alerta ali, porque o melhor problema é o problema que ainda não aconteceu, né? Então, se conseguir rastrear isso antes de acontecer é uma coisa bem inteligente, e com o Helm, isso se torna uma tarefa não tão difícil assim, por causa que o Helm, né, para quem não conhece, ele é como se fosse um pacote lá do Kubernetes que você diz assim, ó, coloque esse trem de coisa aqui e faça funcionar lá, e ele faz, sabe? Lógico, às vezes tem que dar uma ajustada, mas ele dá uma facilitada bem legal, assim, melhor que falar tudo zero. Não, legal. Com mais robustez, né, e com mais recursos aí, vem mais complexidade também de gerenciar e de implementar isso tudo, né? Mas aí eu fiquei até curiosa, não sei se vocês vão saber dessa informação, da diferença de preço, né? De quando você, né, sua equipe gerencia toda essa complexidade do Kafka, ou quando você compra lá, enfim, né, um serviço autogerenciado em alguma nuvem. Vocês têm noção aí de qual a diferença? Desculpa, Fernando, eu não entendi a diferença do Kafka na De nuvem ou qualquer preço. outro serviço de nuvem? De preço do Kafka que você gerencia, seu time gerencia, ou o Kafka que é autogerenciável lá na nuvem? Ah, tá. Então, o Kafka autogerenciável lá na nuvem, ele é bem caro, ele passa dos R$ 1.000, né? Agora, o Kafka, para colocar ele na tua empresa local, por mais que ele seja de graça, você vai ter que pagar pelo aquele hardware que vai estar funcionando, né? E aí tem dois pontos. Se você está usando um hardware que você já tem na sua empresa, que é robusto, talvez possa ser uma solução mais barata, né? Só que tem que levar em consideração, por exemplo, o Kafka hoje, com todos os seus containers ali que a Confluent recomenda, o padrão dele é já sair startando de 9 GB de memória RAM, sabe? Então ele é bem forte, assim, então você tem que ter uma infraestrutura da hora. Agora, se você tem uma infraestrutura na Azure, um cluster ou uma VM para gerenciar essa robustez, daqui a pouco já pode começar a se aproximar do preço do Kafka na nuvem, sabe? Então, na verdade, tem que saber nivelar, por causa que a necessidade, por exemplo, eu preciso de muito armazenamento, então você vai pagar de uma forma. Ah, eu preciso de muita memória de processamento, então eu vou pagar de outra, sabe? Quem está começando a usar a Kafka, um problema muito fácil de ter é você não sabe quanto que você vai precisar do Kafka. Você não sabe quanto você vai precisar de memória, CPU, disco, nem nada do tipo. Você não sabe quanto você vai processar, basicamente. Então, para esses casos, geralmente é muito mais fácil começar na nuvem para você ter uma ideia de como é que você vai escalar. A vantagem de você... Ou seja, melhor começar mesmo talvez numa nuvem da Confluent e pagar pelo menos um mês ali, alguma coisa do tipo. A vantagem de você fazer local geralmente é você ter uma ideia do quanto que você vai gastar já de uma vez. E com isso você já sabe mais ou menos como é que você pode otimizar o seu trabalho. Então, para empresas que já utilizam Kafka como core do negócio já tem, tipo assim, algum tempo, elas já vão ter uma noção, tipo assim, pelo preço de manutenção que eu ia ter que pagar uma pessoa para dar manutenção disso aqui, seria o mesmo preço de deixar na Confluent. Ou se já tem pessoas dedicadas que já sabem de Kafka, então já, tipo assim, eu fazer um Kafka local por causa que eu já tenho essas pessoas aqui e compensa muito mais simplesmente eu fazer o meu cluster do que deixar para Confluent gerenciar isso. Então depende um pouco do nível de maturidade, eu acho, que a empresa está com relação ao Kafka. Claro, sempre você pode testar, né? Tipo assim, eu quero fazer um testezinho aqui, deploya num clusterzinho, sobe uma máquinazinha numa VM, alguma coisa do tipo, e testa, e para vocês terem uma noção. Mas quando vai para produção mesmo, depende um pouquinho da maturidade, e eu acho que começar na Confluent é uma boa pela questão de praticidade, de você não ter essas questões mínimazinhas de não saber como é que é gerenciar um cluster Kafka. Você vai pegando isso com um tempinho ali de experiência que você vai tendo deployando o cluster, e depois você consegue migrar para uma nuvem mais sua mesmo, com Kafka customizada. Uhum. Até complementando, a própria Confluence, né, pegando essa ideia aí pelo que ele comentou de quem, por exemplo, quer ter um primeiro contato com o Kafka, a Confluence ela disponibiliza um Docker Compose com tudo que o Kafka precisa para rodar, sabe? Quer dizer, tudo ideal, né? Ele não precisa necessariamente tudo, né? Então a pessoa, se ela quiser dar uma lida ali, tentar entender para comentar algumas coisas daquele Docker Compose para rodar, porque que nem eu falei, né? Esse Docker Compose ele consome uma memória.
Então, você precisa de um PC meio legal ali. Se você não tiver, então vale a pena dar uma ajustada nesse Docker Compose. Outra opção também, tem o Kafka, que é a versão dele gratuita lá da Confluence, ela é bem limitada, né? Mas para ter um primeiro contato, às vezes, vale, né? Tipo, pô, melhor que nada, né? Melhor que você não ter. Vários exemplos da Confluence usam esse Kafka deles gratuito lá, que é basicamente só um comando lá para startar a instância. E esse Docker Compose do Cassiano também, eu já utilizei ele várias vezes para fazer algumas demonstrações de Kafka aqui. E o problema dele é que realmente ele é muito pesadinho, então você quer colocar coisas ao redor para demonstrar, por exemplo. Um dos outros casos de Kafka é você processar logs, né? Aí você pega esses logs e coloca, por exemplo, dentro do Elasticsearch. Aí você vai precisar de um cluster Elasticsearch também. Então, se você coloca tudo isso na sua máquina, você vai precisar tipo de uns 20 GB de RAM, coisa do tipo, que eu já tive que precisar disso mesmo. Senão ele não consegue subir. E você usar só a parte de log do Elasticsearch, né? Porque se você subir o Elasticsearch com a PM, aí fudeu. Então a gente passou aqui por vários casos de uso do Kafka, né? E quando ali que ele vai ser mais recomendável, né? Mas queria entrar agora um pouco mais na parte nerd da história e entrar na parte de como que funciona a arquitetura do Kafka e como que a gente implementa isso de verdade, né? Para quem está curioso, tipo, como ele funciona na prática. O Kafka, ele basicamente consiste de um broker, que é o cara que basicamente processa tópicos, vamos falar assim. Então, tudo gira em cima desse broker. Você pode ter vários brokers, que pode ter N tópicos dentro deles, depende do tamanho do seu broker. Então, eu tenho uma máquina aqui de 64 GB de RAM e tudo mais. Você consegue ter vários tópicos ali dentro e processar eles sem muitos problemas. Mas geralmente é melhor ter talvez máquinas menores que você consegue escalar isso de uma forma mais fácil. Então, tipo assim, tenho várias máquinas ali de 2 GB de RAM e eu consigo escalar esses brokers à vontade entre os meus tópicos. Esses tópicos têm partições dentro dele, então cada partição do tópico ela pode ter espalhadas entre os brokers, então vários brokers podem ter o mesmo tópico, mas talvez cada um deles tenha partições diferentes daquele mesmo tópico. E ao redor disso, quem orquestra isso é um Zookeeper. É uma aplicaçãozinha. Zookeeper é exatamente porque é o que gerencia o zoológico, né? O gerente do zoológico dessas brokers todos que estão subindo. Mas a coisa interessante mesmo do Kafka é o ao redor que eles construíram. Então, além dessa questão dos brokers, onde que tem os tópicos dos Kafka mesmo, você tem o Kafka Connect, que é uma aplicação que, basicamente, você bota uma fonte para os seus dados ou um destino para os seus dados. Essa fonte ou destino você consegue plugar em vários locais. Então, por exemplo, eu consigo plugar um Kafka Connect dentro do meu banco, monitorando todas as tabelas do meu banco, e qualquer inserção dentro do meu banco, esse cara vira um evento para o meu Kafka, que eu publico dentro de um tópico, e esse tópico pode ser para cada tabela do meu banco. Então, tipo assim, eu tenho um banco de um microserviço, por exemplo, de cadastro de cliente. Então, todos os meus cadastros de cliente daquele meu microserviço, eu tenho a tabela de cliente, eu tenho as informações do cliente, por exemplo, a tabela de cliente, a tabela de endereço, e assim vai. Coisas básicas de microserviço, daquele domínio daquele microserviço. Toda vez que eu inseri um cliente novo naquele banco, automaticamente o Kafka Connect pega aquele evento de inserção e manda para um tópico. Então, todo o meu ecossistema do meu Kafka pode saber que um cliente novo foi cadastrado e eu consigo fazer várias ações com relação àquilo. Essa é a ideia de você fazer as coisas virarem eventos. Tudo vira um evento para você conseguir tratar de alguma forma em tempo real. Então, cadastrou um cliente, isso vira um evento em tempo real para que eu consiga fazer por exemplo, uma validação de auditoria para ver se aquele cliente existe mesmo, tratar, por exemplo, ver se junto com o meu cadastro do meu cliente ele manda, por exemplo, documentos e tudo mais, eu já faço uma auditoria para ver se aquele cliente existe, e assim vai, tudo vai encadeando vários eventos ali para baixo. Inclusive, essa é até uma boa solução para refatoração de monolito, né? Tipo, você quer sincronizar lá os dados, você consome do Kafka, né?
tudo que acontecer no monolito lá, o Kafka sabe pra você. Uma questão, como ele é fonte e destino, você consegue pegar os seus dados do seu monolito e ele vai virar um evento dentro do Kafka. O Kafka pode colocar aquilo ali como destino um outro banco, por exemplo. Então, o outro banco, que é a Seu refatoração, novo, né? que é um microserviço, recebe aqueles eventos que você está cadastrando no seu monolito e fica recebendo os dados de uma forma em tempo real. Então, seu dado sempre vai estar sincronizado entre as duas aplicações. Então, se as suas duas aplicações ainda estão online, se você está adotando, por exemplo, um paradigma de Figueira para tirar seu monolito, esse é uma ótima opção, porque você consegue ter as duas aplicações ao mesmo tempo online, talvez uma funcionalidade em uma aplicação e outra funcionalidade em outra aplicação, mas você consegue ter os dados sincronizados entre elas. Um ponto só, complementando um pouco ali, eu tenho ouvido muito falar agora numa tal de, é algo mais recente, né, mas existe a Keep 500, que ele se propõe a ser o substituto do Zookeeper. Só que eu ainda não consegui ver como é que ele tá funcionando, tudo mais. É algo bem recente, assim. Essa eu não pesquisei ainda, não. Não, eu achei curioso, assim, que a galera tá falando bastante, só que tá sendo explorado, né? Uma ferramenta mais nova, assim, mas eu pensei, ué, cara, fazer sem o Zookeeper. Mas seria ainda usando Kafka. Não, isso, é que no caso, o que acontece? O Zookeeper é o cara que faz os clusters do Kafka conversarem, né? Então, agora estão elaborando uma forma para o Kafka funcionar comunicando com esse formato da Keep 500 que eles lançaram, né, sem o Zookeeper. Mas isso acaba sendo transparente, né? Para quem implementa o Kafka, né? Isso acaba... Para o desenvolvedor é mordomia. O desenvolvedor é o que menos se incomoda com isso. O cara que se incomoda com o Kafka é o cara que gerencia ele. Né? Com certeza, eu tava pensando nisso também. Porque, assim, pro desenvolvedor, no final das contas, o que ele precisa saber é qual o tópico que ele vai mandar aquele evento, né? Ele não precisa saber mais nada. Quem gerencia ele que tem que saber. Os brokers lá, os tópicos ou não. Eu tô errada. O que vale a pena, assim, o desenvolvedor é ficar ligado, por exemplo, se aquele tópico tem partição suficiente para a quantidade de serviços que ele está escalando, sabe? Porque, por exemplo, às vezes ele vai ter 2 partições só, então se eu colocar 3 microserviços lá, uma vai ficar no limbo, sabe? A quantidade de pods são para quantidades de, no máximo, uma quantidade de partições, né? Não, então beleza, deu para entender esse ecossistema de ferramentas, cenários e possibilidades que a gente tem utilizando o Kafka aí, né? Realmente pode trazer muitas vantagens. Agora, eu enquanto desenvolvedor, né, o que eu de fato teria que me preocupar? Porque até então a gente falou de muitas questões que são decisões mais arquiteturais ali de implementação e tudo mais. Agora, se eu sou um desenvolvedor mesmo, no dia a dia que eu estou pegando código, preciso implementar ali e usar o Kafka, o que eu preciso saber, o que eu preciso me preocupar para conseguir desenvolver bem usando o Kafka? Bom, então, eu acho que eu, como desenvolvedor, assim, as preocupações que eu tenho quando eu pego uma aplicação que tem o Kafka junto, principalmente você ter a responsabilidade que você está trabalhando com volume alto de dados. Então, você não vai poder escrever seu código de qualquer jeito, né? Por exemplo, né, até a gente estava brincando antes, mas eu já vi situações assim, de uma situação que não era com o Kafka, né, mas era com o Event Hub, que ele pegava assim uma enxurrada de requisição e cada evento ia para 2 bancos de dados. E aí chegava lá, a aplicação ela não conseguia mais funcionar. Então você tem que ter essa maturidade para saber lidar com as estratégias que vão aparecer, porque elas vão aparecer nesse contexto, sabe? Que nem, por exemplo, antes a gente até comentou, usar um esquema registry, de repente vai ajudar a sua conectividade lá com o Kafka e tudo mais, você vai receber essa mensagem melhor. Só que você ainda tem aquela questão, por exemplo, evitar tá concatenando string normal, né? Usar uma metodologia de string em streaming, né? Saber escovar aquele bit, sabe? Saber trabalhar com a memória, por exemplo, eu tenho uma aplicação Java ou .NET aqui, então eu não vou deixar o meu coletor de lixo subir a memória lá em cima para ele não ficar resetando e fazer a aplicação toda parar. Eu acho que esses são os principais cuidados que o desenvolvedor tem que ter, por causa que eles vão existir. Entende que se a tua aplicação ela conectou no Kafka, é porque provavelmente ela vai trabalhar pra caralho, tá ligado? Pensando, tipo assim, só no básico da implementação também, tipo assim, é igual um event grid ou um RabbitMQ e tudo mais. Você só tem um tópico, você tem que publicar naquele tópico,
Geralmente o Kafka, a única pegadinha que tem é que o Kafka não trabalha com JSON, ele trabalha com Avro. Então você tem que mandar a sua mensagem como Avro pro Kafka. Mas isso já tem várias bibliotecas, né, em várias linguagens que fazem isso automaticamente por você. Então você nem precisa se preocupar muito com isso, que ele geralmente converte automaticamente para você. Você tem a questão de publicação do seu esquema no Schema Registry do Kafka. Então, se eu estou produzindo uma mensagem, eu tenho que plugar minha aplicação no Schema Registry para publicar aquele esquema que eu estou publicando. E se eu estou consumindo, eu posso consultar o Schema Registry para ver como é que é o formato daquela mensagem. Ou eu posso ignorar também. Eu já sei o formato da mensagem que vai aqui, ou eu assumo 100% que essa mensagem vai vir nesse formato aqui e simplesmente processa a mensagem que está vindo sem se preocupar muito que aquela mensagem pode mudar. Então, tipo assim, não muda muito para um desenvolvedor comum a implementação básica também não. A questão maior é a questão de preocupações de como processar, que é o que você estava falando. O processamento tem que ser um pouquinho pensado ali, que o volume de dados do Kafka geralmente, exatamente porque se a empresa optou por um Kafka, quer dizer que aquele tópico pode realmente ter muita mensagem. Então você tem que pensar um pouquinho ali de como que você vai fazer aquilo. Eu acho importante e interessante o que vocês comentaram também como desenvolvedor, dessas preocupações principalmente com, vamos dizer, performance ou com o volume de eventos que você está lidando, que obviamente a gente sempre tem que se preocupar no desenvolvimento comum, digamos assim, mas sabendo que você está trabalhando com Kafka, ou então sabendo que você está trabalhando com eventos e com volume grande de dados, se torna uma preocupação a mais e um ponto ainda mais importante. E além disso, eu acho que para o desenvolvedor, quanto mais ele sabe a respeito da ferramenta, igual as coisas que a gente está comentando aqui, desse processo de decisão e tudo mais bagagem sim, ele vai ter para opinar, para entender se o que ele está fazendo ele faz sentido ou não, e para ter um senso crítico a mais do produto que ele está trabalhando, né? Então, assim, acho que faz parte também para o dev conhecer mais, né, igual a gente comentou aqui no episódio, para trabalhar melhor com a ferramenta. Né? Com certeza. Então, com isso, nós fechamos o nosso episódio. Foi muito bacana o papo para conhecer melhor o Kafka. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês venham mais vezes também. Cassiano, Pio, obrigado. Fernandinha e valeu, pessoal. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço ter com os brabos de verdade, né? É sempre um prazer pra mim. Vocês deixam meu dia mais feliz. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.